Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus para louvar e bendizer o nome dele? Aleluias, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estou muito contente de estar aqui nessa noite. Eu acredito que as pessoas que estão aqui presentes é porque o Senhor permitiu que está aqui. Muita gente faltou, mas a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de fé e aconchego ao seu coração. Levante suas mãos, vamos fazer um momento de oração antes de entrar nessa palavra, antes de entrar nesse momento com Deus, para que Ele possa estar nos abençoando, abrindo os nossos ouvidos, Pai. Eu entrego aqui, meu Pai, essa palavra, que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Espírito, através da minha vida, meu Pai. Que através dessa palavra o Senhor possa fluir, possa frutificar nos corações das vidas que estão aqui. Porque eu acredito fielmente, Pai, que todas essas pessoas que estão aqui foi porque o Senhor permitiu. É porque eram para estar aqui, Pai. E porque precisam de ouvir a palavra que o Senhor tem para falar hoje, meu Pai. Abra os ouvidos, meu Pai, para a sabedoria. Abra os olhos, meu Pai, para a visão espiritual. Que elas possam entender o profundo e o íntimo que o Senhor Jesus quer falar com elas. Que através dessa palavra, meu Pai, o Senhor Jesus possa fazer o transbordar. O transbordar do vinho, o transbordar do azeite, o transbordar da unção na vida de cada um, meu Pai. Porque sem a tua unção nós não somos nada. Sem o teu querer nós não somos nada. E eu sei, meu Pai, que é o teu querer que está aqui nessa noite. É o teu querer que está sobre a vida de todos aqui que se faz presente. Pai, consagra a vida de todos aqui, meu Pai. Que o Senhor Jesus já está aqui. Eu já sinto a tua presença. Eu já sei que o Senhor já se faz presente aqui, meu Pai. Porque essas pessoas que estão aqui, eu sei, eu acredito, é que precisam escutar e vão frutificar com a palavra que o Senhor tem para hoje. Em nome do Senhor Jesus, se você pode dar as palmas para glorificar o nome do Senhor Jesus, dê as palmas mais altas que você puder. Aleluia, já vamos passar pela palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, do 1 ao 8. E depois do 17 ao 19. Aleluias. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer hoje para a igreja é... Porque hoje, igreja, não é uma palavra comum. Eu vim também trazer fé e esperança ao coração de vocês através do meu testemunho. E o Senhor permitiu, o Senhor quis que fosse hoje, independente da quantidade de pessoas que estão na igreja. Eu estou esperando essa data há muito tempo. Eu fiz esse propósito com Deus, que quando chegasse o dia o Senhor me mostrasse. Eu estou esperando Ele há 4 anos para contar para a igreja. E hoje não é uma palavra comum, não é um domingo comum, mas é um fruto que eu quero colocar no coração da igreja, amém? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado a Negebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho.
Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres e seus filhos, suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Pulando lá para o versículo 17, no capítulo 30. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa foi levada. Davi recuperou tudo. Amém. Pode se sentar. Essa história é muito conhecida. Eu acredito que muitos pastores, muitos pregadores já falou dela milésimas vezes aqui. Eu acredito que você também a conheça. A história de Davi, um servo de Deus, um homem do Senhor, mas que passou por um momento de dor. Davi e seus homens estavam fazendo o trabalho de Deus, o que Deus havia pedido, o que Deus havia falado para eles. Ele foi fazer o trabalho do Senhor. E quando eles chegavam ali na cidade de Ziclag e avistaram no morro toda a sua cidade, a sua parentela estava cheia de fumaça, cheia de fogo. Eu acredito que ele sentiu o seu coração: eu fui fazer o trabalho do Senhor. Eu estava em luta, eu estava com o meu exército. E ele chegou ali naquele morro, viu a cidade dele toda salteada de fogo e de fumaça. Davi, avistando lá de longe, entrou pela cidade para ver o que estava acontecendo. E chegaram perto, começaram a ver que a cidade estava toda destruída, a casa estava destruída. E as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas já não estavam mais ali. Davi foi procurar sua família. Seu exército foi procurar a família. Eles correram para procurar. Eles foram com a esperança de encontrar a família ali. Chegaram alegres do que Deus havia mandado eles fazer. Eles chegaram ali para procurar a sua família, o seu lar, a sua casa. Mas não encontraram suas esposas, não encontraram seus filhos. Eles tinham tudo sido levado cativo. E essa noite eu quero falar com você sobre quando a sua dor é maior do que a sua promessa. Mas antes disso eu quero te lembrar que a sua promessa é maior do que a sua dor, amém? Vire para quem está do seu lado e fala: a sua promessa é maior do que a sua dor. A sua promessa é maior do que a sua dor. A minha promessa foi maior do que a minha dor. E nessa noite eu declaro para você que a sua promessa é maior do que a sua dor, amém? Você pode ter um período de dor, mas não se esqueça que a sua promessa é maior do que a sua dor, amém? Esse culto eu estou esperando ele para fazer. Eu prometi para o Senhor que eu daria meu testemunho
se ele cumprisse ou se ele não cumprisse. Porque a gente tem que amar o Senhor até quando ele não quer fazer. Mas ele fez porque eu tinha a resposta. Eu sabia que eu tinha um sim de Deus. Mas por 4 anos, esse sim entrou em conflito comigo. Há 4 anos atrás, assim que eu perdi o meu pai, em 2018. Naquele momento de luto, é claro que a gente entende que foi os planos de Deus, meu pai ter falecido. Mas foi um período muito traumático para a família. E principalmente pela forma como foi. De repente. Então foi muito traumático. E ainda no meu momento de luto, no meu momento de dor, meu pai faleceu em março. Em setembro do mesmo ano, eu estou indo ao médico, fazer exames de rotina. Nada me passava pela cabeça. Há muito tempo também que eu não ia ao médico. Eu fui ao meu ginecologista. E lá eu fiz os exames, o médico ele faz os exames na própria sala dele. E ali eu fazendo meus exames, o médico falou assim para mim: Ludmila, tem algo que não está normal. Ele fazendo ultrassom no meu abdômen, e ele falando: Ludmila, tem algo que não está normal. Você está com uma massa cística muito grande dentro de você. E pelo ultrassom nós não vamos conseguir diagnosticar. Vou precisar que você faça uma ressonância e uma tomografia e traga para mim assim que ficar pronto. E ele: não se preocupe. Às vezes é só um cisto, né? Tem muitas mulheres que dá cisto. Não se preocupe. Eu já me preocupei desde o início, porque a gente sabe como é mulher, né? A gente preocupa. Ainda mais quando afetava a minha fertilidade. Porque isso que ele encontrou era nos meus ovários. E eu não sei, muitos me conhecem aqui. A pastora Thaís, ela é prova disso. Que desde criança, o meu sonho era ser mãe. Desde criança eu tinha esse sonho em meu coração. Eu não sabia como ia acontecer, mas eu sabia que Deus ia fazer. Eu cuidei de várias crianças aqui nesse ministério. Eu amava pegar criança no colo. Eu não podia ver criança. A Juliana do pastor Cristiano, eu fui babá dela, eu cuidei dela desde pequenininha. E eu falava assim para a pastora Thaís: Thaís, guarda esse berço da Juliana, que vai ser do meu filho quando eu for mãe. E ela morria de rir de mim. Nem sei onde está o berço, acho que nem existe mais. Mas eu falava isso para ela. Porque a minha infância, a minha adolescência, foi me vendo ser mãe. Eu brinquei de boneca até os 13, 12 anos de idade. Então eu tinha isso dentro de mim. Eu sei que muitas mulheres não afloram isso. Mas eu tinha isso muito aflorado dentro de mim. Eu não via a hora disso acontecer, mas sempre pensando quando fosse a vontade de Deus. E aí naquele dia eu fui embora para casa muito preocupada. Já marquei os meus exames, já marquei a minha ressonância, já marquei a minha tomografia. E levei para o médico na próxima consulta. E como eu sou muito ansiosa, muito agitada, eu mesmo já abri meus exames, eu mesmo já li. E ali eu já fiquei muito preocupada, já não sabia o que estava acontecendo. E lá nos exames de ressonância falava que lá tinha uma massa tumoral muito grande, com um índice enorme de malignidade. E aí eu já levei para o médico, já perguntando o que tinha lá. E o médico sempre me acalmando, falou assim: a gente tem que operar, vamos já marcar a cirurgia. Isso em 2018, pouco tempo depois do meu pai ter falecido. E aí eu fiz a minha primeira cirurgia, igreja. Mas assim, sem saber de certo o que eu ia enfrentar pela frente. Sem saber de certo o diagnóstico, porque o médico viu que eu estava aflita, que eu estava angustiada, então ele não falou muito comigo.
Ele simplesmente falou: isso vai se resolver com a cirurgia. E aí nós fizemos a primeira cirurgia. Acordei da cirurgia com muita dor, mas eu observava um ambiente triste. Eu via minha mãe chorando, eu via meu noivo na época chorando. E o médico: tá tudo bem, ocorreu tudo certo, não tem nada demais, vai para casa. E aí eu operei no final. Eu não lembro exatamente a data. Eu lembro que o médico só falou assim pra mim: a gente só vai ter que fazer uma biópsia. E aí, quando você estiver recuperado e a biópsia ficar pronta, você volta ao meu consultório. E o dia que eu tinha que voltar no consultório dele era 4 de abril. E para quem não sabe, meu aniversário é 5 de abril. Então o diagnóstico que eu tive quando minha biópsia ficou pronta foi 4 de abril, um dia antes do meu aniversário. E chegando lá, eu vi que entrou minha mãe, entrou a Priscila, entrou meu noivo no consultório. Já achei estranho. E aí o médico, acredito que o médico pediu para eles que eles contassem, né? Que deixasse que ele contasse. E aí o médico foi e falou assim para mim: Ludmila, você está com a sua fertilidade totalmente corrompida. Dentro de você tem um tumor enorme e você precisa te operar novamente, porque ele pode explodir dentro de você. E ali o meu mundo desabou e eu perguntei para ele: doutor, mas tem que ter uma solução. Não é só eu operar. O médico queria arrancar o meu útero, todos os meus ovários, a minha trompa e me deixar estéril. Eu falei assim: mas tem que ter outra solução. Eu sou jovem, eu ainda não sou mãe. Tem que haver outra solução. Ele: não, a única solução é você tirar tudo. E aí a gente faz outra biópsia para ver se você precisa de uma radioterapia ou uma quimioterapia. E aí o meu coração ali não recebeu aquele diagnóstico. Eu ouvi, eu chorei, eu questionei. Mas é algo, igreja, que somente na sua dor você consegue entender. Se você tivesse em momentos bons, em planos bons, você não conseguiria ouvir ou sentir o Espírito Santo nesse momento. Por mais que eu confiasse naquele médico, por mais que ele fosse médico da minha família, algo me dizia lá dentro, e eu sabia que era Deus: procura outra opção, vai em outro médico, vai e faça o que você tiver que fazer. E eu faria qualquer coisa, igreja, para que Deus me permitisse ser mãe um dia. E depois eu recebi aquele diagnóstico, passei o meu aniversário chorando. E eu falo algo para a igreja: quando você está no seu momento de dor, não ignore a sua dor. Se Deus permitiu você passar por um momento de dor, você tem que senti-la. Não deixe ela correr, não remedie a sua dor, mas entregue a sua dor nas mãos do Senhor. Porque se Ele está deixando você passar por esse momento, é porque é um processo. É igual a fé. Deus não fala que a fé é um grão de mostarda. É um grão. Um grão, ele tem todo um processo para se transformar em árvore. Ele tem todo um processo para se transformar em flor. E a minha fé naquele momento começou a virar um grão de mostarda, porque eu estava passando por um processo. E todo o processo você não pode negar. Não fuja do seu processo. Se você fugir do seu processo, você não sabe qual é a sua promessa, você não alcança a sua promessa. E é no seu processo, por mais que seja de dor, que você dá frutos. É no seu processo que o grão de mostarda cresce. É nesse processo, é nessa caminhada que Deus quer falar com você. Porque sempre há uma promessa na dor. Sempre tem um propósito na dor que você pode estar carregando, independente ela de qual seja. E aí, igreja, nós precisamos ter a hora certa de revelar algumas coisas.
E poucas pessoas sabiam do que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque Deus não permitia contar. Deus permitia contar para aquelas pessoas que Ele permitia. E a gente tem que saber a hora de falar e a hora de calar. E aí, eu inquietavelmente, eu perguntava para Deus se eu tinha feito alguma coisa de errada por estar passando por aquilo. Eu questionava o Senhor, qual era o meu pecado? Porque justa a minha fertilidade tinha que ser interrompida. Eu perguntava a Deus, eu não quero pecar, mas eu estou pecando em não aceitar esse diagnóstico? Se o Senhor quer me ver assim, se eu não nasci para ser mãe, eu estou pecando em não aceitar esse diagnóstico? E não tenha medo, igreja, de conversar com Deus. Antes você ser um Tomé e ter que ver para querer, do que você ser um Judas. Confiar em Deus, estar do lado de Deus e o traí-lo. Então não tenha medo de fazer os seus questionamentos, de perguntar para Deus, expor a sua dor. Deus, está doendo, eu não estou aguentando, por que isso, por que daquilo? Eu fiz muitas perguntas para o Senhor, eu questionei muito. Mas não questionei blasfemando, eu questionei para entender o processo da minha dor. Porque quando a gente não entende o nosso processo, a gente não vê o final, que é a nossa promessa. Então, quando você está numa dor, se você está passando por um processo de dor agora, independente, diferente do que eu passei, não fuja do seu processo. Sinta a sua dor, não entregue a sua dor, não remedia. Porque quando as pessoas não querem sentir a dor, não aceitam o que está passando, se iram muito fácil. Sai do evangelho, sai do que Deus tem para elas e não consegue escutar a voz de Deus. Mas quando você aceita a sua dor, fala, ok, Deus, eu tenho que passar por isso, mas passa ali nos pés do Senhor, você começa a entender o seu processo. E aí aquilo ardia em meu coração. Por mais que eu confiasse no médico, eu fui procurar outra opinião. Eu não conhecia, passei por vários ginecologistas na cidade. Todos falavam, eu não posso pegar seu caso, eu não sou especialista no seu caso. Até que eu cheguei numa mulher. E a doutora falou assim para mim, Ludmila, eu tenho o mesmo problema que você. Eu não consigo ter filhos, mas no caso não sou eu, é o meu marido. E eu não vou terminar com ele por conta disso. Mas você é muito mais nova que eu. E eu vou te indicar um médico que foi o meu professor. Você vai estar em boas mãos. E ela me indicou o meu médico de hoje, que era especialista no que eu estava passando, em tumores ginecológicos. E eu cheguei nele, levei todos os meus exames, fiz mais ressonância, fiz tomografia, fiz exame de sangue. E o médico falou assim para mim, Ludmila, a primeira cirurgia que você fez não tirou nem a metade. Eu tinha operado o meu ovário esquerdo. Quando eu cheguei no meu oncologista, ele falou assim para mim, o tumor é bem maior do que você pensa do lado direito. Então eu pensei assim, meu Deus, eu operei à toa. Mas eu operei e também descobri o que eu tinha. E aí vai eu, depois de 1 mês e meio, operar novamente. E aí, em todo esse processo de dor, de angústia, de questionamento com Deus, eu não nego para vocês, a minha fé, ela pode ter sido abalada, mas por alguns segundos, por alguns minutos, mas eu sempre confiei em Deus. E eu até cheguei num ponto de concordar, de aceitar, ok, ó Deus, eu não sirvo para ser mãe, mas não me deixe pecar em pensar algo que não é do teu coração. E aí eu fui para minha segunda cirurgia e já não era mais cirurgia de vídeo,
Era cirurgia aberta de osso a osso. E aí eu fui para minha segunda operação. Eu dei um tumor chamado tumor borderline, que ele tem um índice de malignidade, mas que nem a quimioterapia mata ele. A quimioterapia não consegue fazer com que o tumor morra. Tem que tirar pelas raízes. E tirar pelas raízes era me deixar estéril perante o médico. E mesmo me deixando estéril, tirando meu útero, os meus ovários, a minha trompa, tinha 25% de voltar em 2 anos. E eu falava assim, meu Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar comigo? Porque, igreja, eu posso estar contando esse testemunho para você, mas você não tem a noção do tamanho que era o meu sonho. Às vezes só quem é mãe pode entender. Quem tem vontade de ter um filho, como é a vontade de ser mãe. E eu muito nova, prestes a casar, eu comecei a me sentir assim vazia, porque imagina uma mulher sem os órgãos reprodutivos, para que serve? Eu pensava assim, para que eu sirvo, meu Deus? Eu não posso dar filhos para o meu marido. Eu estou tipo que vazia, eu não sou mais feminina, eu não me sentia mais feminina. Nisso eu tinha um útero, eu tenho um útero. O Senhor não permitiu tirar. Mas na minha segunda cirurgia eu entrei para a sala e o médico falou assim, eu não posso te falar o que vai acontecer. Nós vamos entrar para a sala de cirurgia sem saber o que vai acontecer. E eu lembro de eu falar assim para Deus, Senhor, me dê uma visão, me dê uma resposta, fala comigo, apareça para mim no centro cirúrgico, me dê uma resposta, porque eu tinha que entrar no centro cirúrgico, o médico não sabia o que ia ver. O médico ia me abrir e ele falou assim, eu vou tirar tudo dentro de você até onde eu achar que é devido. Se tiver que tirar o seu útero, Ludmila, infelizmente eu tenho que tirar, porque é ética da medicina. É ética minha como médico. Eu não posso abrir você e deixar você embora ainda doente. É ética da medicina. Mas nós podemos levar um patologista para dentro da sala do centro cirúrgico. Enquanto eu te opero, eu vou tirando os pedacinhos e ele vai fazendo a biópsia. Quando a margem der negativa, que você não tem mais nada, aí eu paro de te cortar. Então eu entrei para o centro cirúrgico sem saber o que ia acontecer. Se eu ia sair dali estéril, se eu ia sair dali com alguma chance. Foi a pior sensação que eu tive. Eu entrei para o centro cirúrgico 6 horas da manhã e saí 6 horas da tarde. E meu esposo fala que ele o chamou ele e chamou minha mãe. Olha, por mim, médico, eu quero tirar tudo. Não tem condições eu deixar todos os órgãos reprodutivos da sua filha. Mas eu quero pedir autorização para vocês. O que eu faço? E a minha mãe sempre soube do meu sonho. Nunca questionou, sempre soube. A minha mãe disse para o médico, o senhor vai tirar até onde a margem der negativa. O senhor não vai tirar só porque a medicina fala que vai dar 25%. O senhor vai tirar até onde der negativo. E assim o médico fez. Quando ele me abriu, igreja, tinha tumor na minha bexiga, tinha tumor no meu intestino, tinha tumor no meu apêndice, tinha tumor em todo o meu peritônio, que é essa região abdominal. Então a cirurgia foi muito grande, foi muito demorada. E após esse processo, eu comecei a ir nos médicos, tratamento, para quem não conhece o COT, aqui em Uberlândia, tive que ir lá conversar com o médico. E para o médico, por mais que o meu médico fosse um homem de fé, eu via que ele era um homem de fé. Ele acreditava no meu sonho. Ele não deixava de acreditar no meu sonho. Ele falava assim, Ludmila, enquanto você tiver fé, tudo pode acontecer. Ele falava isso para mim.
Um homem que não é cristão, é um homem católico, mas que vinha em mim a esperança e que consentiu em não tirar tudo dentro de mim. Mas para a medicina, igreja, para os médicos, para os especialistas de fertilização in vitro, para os especialistas de inseminação artificial, para ginecologista, para obstetra, eu não poderia ser mãe. Porque eu não tinha o ovário direito, eu não tinha a trompa esquerda, eu só tinha um pedacinho do ovário direito, que foi o que o médico permitiu ficar. E aí os meus sonhos, não incansavelmente, eu sempre procurando uma opinião, procurava a opinião de um lado, procurava a opinião do outro, e o Senhor sempre, às vezes o Senhor calava, às vezes o Senhor ficava em silêncio, às vezes eu tinha sonho, e aí o médico falou assim: Ludmila, agora você tem que vir no meu consultório de 3 em 3 meses, para a gente poder fazer um acompanhamento. E aí, igrejas, passaram 3 meses, eu voltei no médico, o tumor tinha voltado no pedacinho de ovário que eu tinha. E o médico falou assim: olha, você pode esperar para operar, ou a gente pode ir fazendo acompanhamento de imagem, de exame de imagem. E nisso, igreja, era como se fosse Davi, que foi fazer o que Deus tinha pedido. Chegou no morro da sua cidade e viu a sua esperança afora. Suas filhas já não estavam lá, a sua esposa já não estava lá, tudo tinha sido queimado. E o que na Bíblia fala que Davi fez, igreja? Davi e todo o seu soldado, todo o seu exército choraram. E na Bíblia fala que eles choraram até não terem mais força. E eu chorei, não tive força. Fiquei desacreditada pelos médicos. Mas a fé, o grão de mostarda estava dentro de mim. Porque, igreja, existe um fruto da dor. Sabe que o Senhor está falando para a gente não se movimentar por necessidade. Se movimente pelo seu propósito. E eu comecei a me movimentar. Eu sabia, e eu sempre falava para o Senhor: Senhor, eu não quero pecar. Se a tua vontade for que eu não seja mãe, me ajude a aceitar. Coloca isso em meu coração. Tira o desejo de ser mãe e me ajude a aceitar isso que o Senhor quer para mim. E dentro dessa história, igreja, a dor nos molda. Se nós caminharmos com propósito, se nós caminharmos, tiver aliança com propósito, você consegue ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer levar nós a um território que Ele preparou para nós. Deus tinha um território para mim, mas era incerto, eu não sabia, eu não conhecia. Eu estava igual Davi, eu ainda estava chorando e perdendo as minhas forças. Mas como eu falei para a igreja, eu ainda tinha em meu coração algo que fervia. O meu sonho nunca deixou de existir. Pelo que eu me conheço, eu sempre tive medo de estar pecando e estar entristecendo a Deus. Então eu sempre perguntava se o diagnóstico, se eu tinha que aceitar aquele diagnóstico, se eu estava pecando em não aceitar. E aí, igreja, eu aprendo algumas lições com isso que eu passei, e eu quero passar para a igreja. E a primeira lição eu encontro no versículo 4, que é o que eu acabei de falar. Os soldados choraram em voz alta até não terem mais força. E eu tive meus momentos de choro, eu chorei, eu questionei, porque nós precisamos lidar com a nossa dor. Nós precisamos lidar com a nossa dor. A gente não pode negar a nossa dor, nós não podemos colocá-la de lado, nós não podemos correr dela. Davi, um grande homem de Deus, ele tinha um exército de Deus, mas todos choraram até eles não terem mais lágrimas.
Tem pessoas que tentam colocar a dor de lado e não entender o que está acontecendo na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer, igreja, que as palavras do Senhor, por mais que muitas das vezes Ele ficou em silêncio, mas Ele usava pessoas para falar comigo. E aquilo que fervia em meu coração, do meu sonho nunca ter ido por água abaixo, aquilo me deixava mais confiante, por mais que eu estava dolorida. E quando as pessoas não aceitam a dor, começa a medicá-la, como eu disse. Entra um estado de não poder assumir mais seus atos, de não conhecer mais o Evangelho, se tornam pessoas raivosas. E nós precisamos lidar com esse processo. Porque Deus usa Ele e o povo dele para falar conosco. E eu sempre proclamava, e nesse momento, nesses 4 anos, o Senhor me deu vários louvores para ministrar sobre a minha vida. Eu mesma ministrar sobre a minha vida. O Senhor usou pessoas para falar comigo. Mas sabe quando Deus, você sabe que você tem um território, você sabe que te esperando, você sabe que você tem uma promessa, mas tudo que está ao seu redor não está batendo. Toda vez que eu chegava no médico, era um diagnóstico negativo. Eu cheguei aí em clínicas aqui em Uberlândia para poder me ajudar a poder ser mãe futuramente. Todos falavam, Ludmila, eu não posso mexer no seu ovário, o seu ovário está doente. Ludmila, você não pode fazer nenhum tratamento para engravidar, porque requer de hormônios. E o tumor que você deu é positivo para hormônios. Se você tomar algum hormônio, o seu tumor volta a crescer. Então eu não tinha mais saída. Para os médicos era impossível. O médico falou assim, você tem que tratar com um psiquiatra, com um psicólogo, para você poder aceitar isso na sua vida. Você tem que aceitar. Tem tantos métodos de ser mãe, por que você não adota? Os médicos falavam isso para mim. E eu falava assim, Senhor, se a tua vontade é que eu adote uma criança, amém. Mas coloca isso em meu coração. Me faça aceitar isso. Me faça amar essa opção como qualquer outra. Mas eu não conseguia, igreja. Eu não conseguia aceitar aquele diagnóstico de esterilidade. E engraçado que quando a gente está passando por momento de dor, por momento de sofrimento, você está calada, porque Deus não permite contar para as pessoas. Deus permite contar só na hora certa, mas quando você está... E acontecia comigo, igreja, Deus está em certos lugares trabalhando, e a pessoa que está ao meu redor, ou a cliente que está comigo, começar a falar um testemunho igual ao meu. Começar a falar de situações que estava enfrentando. E eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por que essa mulher está falando isso? E eu lembro que um dia eu estava trabalhando com meu esposo, ele foi fazer um evento, eu fui com ele. E aí, eu estava lá quietinha, segurando ali os equipamentos dele, e chegou uma senhora. E começou a falar comigo. Do nada, ela falou assim, ela já era família de cristãos. E ela começou a falar comigo de Deus. E ela começou a falar da filha dela, menina. A minha filha, tá vendo aquela menina ali? Ela apontava para a neta dela. Aquilo ali é um milagre. A minha filha não podia engravidar. A minha filha tinha isso, a minha filha tinha aquilo. A minha filha foi para Goiânia. A minha filha foi para os Estados Unidos. A minha filha foi para BH. E todos os médicos deram um diagnóstico que ela não podia engravidar. Minha filha sofreu muito. Olha ali minha filha, ela não gosta que fala muito não, mas eu vejo minha neta, eu tenho que ficar contando, você acredita? E eu falava assim no meu interior, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E tem hora que a gente não consegue, a gente desaba a chorar. E essa mulher começou a falar do processo da filha dela, e eu comecei a chorar. E ela falou assim, por que você está chorando? E eu falei assim,
assim, porque a senhora está contando a minha história. Eu estou passando por isso que a sua filha passou um dia. Aí ela me chamou no cantinho e falou assim: vem cá, eu quero orar por você. E ela orou para mim e ela falou assim: o Senhor está mandando, assim que você chegar em casa, você vai ler Gênesis 17, que é sobre Abraão e Sara. E isso acontecia comigo, igreja, diversas vezes. Eu estava em algum lugar e os assuntos que eram cercados naquele lugar era sobre o que eu estava enfrentando. E eu não gostava de demonstrar, eu não gostava de mostrar o que eu estava passando, mas eu via que era uma forma do Senhor falar comigo, que eu não estava sozinha, que Ele estava vendo o meu processo, Ele estava vendo a minha dor, mas Ele não estava explicando a minha dor, Ele não estava falando: a sua dor é por isso, por aquilo, por aquilo. Eu só sabia que o Senhor estava comigo, que eu tinha que enfrentar aquela dor. Igreja, o Senhor, Ele me deu várias lições com tudo isso que eu passei. E a segunda lição é aprender a lidar com o povo, aprender a lidar com as pessoas. Por que o Senhor muitas das vezes não deixava eu falar o que eu estava passando? Porque quando você está num processo de dor e você fala a sua dor para alguém que não está preparado para ouvir, a pessoa pode se tornar mais incrédula do que ela é. O grão de mostarda que está em você ou que está nela morre, não cresce. A sua dor tem um momento certo de ser falada. Deus permite as pessoas certas para você falar. Eu não poderia comentar a minha dor com pessoas às vezes, porque a minha dor às vezes ia feri-la. E feri-la, eu estava ferindo a Deus, porque não era o momento certo de eu falar. E eu sempre coloquei isso em propósito: Deus, o Senhor fazendo ou não fazendo, eu vou dar o meu testemunho na casa do Senhor. E na Bíblia diz que Davi muito se angustiou com o povo, porque o povo queria apredejá-lo. Era o exército dele. E agora eles começaram a culpá-lo porque o que tinha acontecido na cidade. Eles queriam matar um líder. Você que não é pastor, quando você passar por um momento difícil, saiba que o seu pastor também passa. O seu pastor também sofre pela família, pela filha, pela esposa, pelo neto. Assim como você também. Muitas vezes nós pregadores estamos aqui levando a palavra do Senhor, mas dentro de nós estamos lutando com uma dor. Mas o Senhor tem um momento certo para que nós falamos a nossa dor. Porque nós estamos aqui para encorajá-los, para levar cura, para glorificar a glória de Deus. Então, quando você está passando por uma dor, não se esqueça que também tem alguém passando por a dor, por alguém, por algo, uma situação financeira ou por um trabalho. Foi no meio da dor que Deus começou a me levantar. E que eu comecei a pregar a palavra algumas vezes aqui na casa do Senhor. O Senhor me tornou mais resiliente. Engraçado, igreja, que hoje eu olho para trás e vejo que muitas situações que aconteceram, algumas situações assim, corriqueiras que aconteceram na minha vida, eu vejo que o Senhor estava preparando o meu emocional para a perda do meu pai e para o diagnóstico que o médico ia me dar. Como é incrível, porque eu falo meu emocional, porque não é que eu sempre fui fraca emocionalmente, mas eu sempre fui muito emotiva. Eu sempre abalei fácil o meu psicológico, não negativamente, mas de me entregar mais com as pessoas, de você me contar a sua dor e eu chorar junto com você. Eu sempre fui muito emotiva, sempre na minha vida. E hoje eu vejo que certas situações que eu passei antes de perder o meu pai, antes de ter o diagnóstico que o médico tinha me dado do tumor nos ovários,
Deus já estava preparando o meu emocional para me ser forte. Porque eu precisava ser forte. Não tinha o que fazer. Ou eu enfrentava a minha dor, ou eu remediá-la com remédio, com médico, renegando e não aceitando o meu processo. Mas eu sempre fui segura no Senhor, e foi na minha dor que eu encontrei o meu propósito. Hoje, muitas pessoas perguntam, as pessoas começam a ver vídeo no YouTube, procura pregador, procura pastor. Pastor, eu preciso de descobrir qual que é o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? E o Senhor falou muito comigo nesses anos. Sabe qual que é o seu propósito? É onde dói. Sabe aonde está doendo? Essa dor um dia ela vai passar. E quando ela passar, você vai ter o que falar. E é aí que vai ser o seu propósito. De falar sobre ela, de ajudar outras pessoas, de levantar e glorificar a glória de Deus para que o nome dele seja honrado. E eu descobri o meu propósito. O Senhor queria alguma coisa com aquela dor que eu estava passando. E eu falava: Deus, o Senhor quer que eu ajude outras mulheres a falar sobre o que eu passei? O Senhor quer que eu fale da fé quando outras mulheres tentantes ou inférteis estão passando pela mesma situação? Eis-me aqui, Pai. Mas também me faça aceitar o que o Senhor tem para mim. Eu me via mãe, mas sabe quando as situações são incertas? Era assim que eu vivia. E eu casei em 2020. E como eu tinha falado, o tumor tinha voltado após a segunda operação. Eu casei, igreja, com muita dor, à base de remédio. Porque o tumor estava tão grande, ele estava tão grande, que eu sentia cólicas, as minhas costas latejavam. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Meu médico foi até no meu casamento. Eu falei com ele: doutor, eu não estou aguentando, está doendo. E aí, logo que eu casei, o médico falou assim: você está proibida de ir para a sua lua de mel. Você não pode viajar. E eu falei assim: Deus, eu não vou obedecer esse médico. Primeiro, o sonho de ser mãe. E agora um casamento mal planejado. Porque toda mulher que casa tem um sonho de viajar, ter sua lua de mel com o marido. O médico falou para mim: você está proibida de viajar, você não pode viajar. Mas eu fui com a glória do Senhor. Eu fui, aguentei, voltei. E aí eu fui nele: doutor, eu fui. Ele falou: você arriscou. Porque o tumor tinha voltado maior do que ele estava. E ele falou assim: vamos marcar a cirurgia? E eu não me sentia segura a marcar a cirurgia. Ele falou assim: não, doutor, vamos fazer um acompanhamento. Eu tomava remédio para dor. Ele: não, doutor, vamos fazer um exame. Vamos esperar, daqui um mês a gente vê como é que tá. E ele falou assim: então eu quero que você faça ultrassom, quero que você faça ressonância. Toda vez que você vier aqui, igreja, eu perdi as contas de quantas ressonâncias que eu fiz. Quantas ressonâncias, tomografia que eu fiz. Ele disse que nem pode fazer muito, mas eu fiz. E aí, esse foi o ano de 2020. Eu casei em fevereiro. E aí, até o final do ano de 2020, o tumor estava ali. Grande, doendo, latejando. Eu não podia fazer esforço físico. Não podia pegar peso. As minhas costas latejavam. A minha barriga inchava. Tudo doía, igreja. É como se fosse uma cólica de rins mais suportável. E aí, no final do ano de 2020, eu voltei nele. Foi no final do segundo semestre, eu voltei nele. Ele: faz ultrassom. Nisso eu já tinha feito votos. Eu fiz uma campanha. Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Literalmente, falei: Deus, é o que o Senhor quiser que seja. Me fala se eu tenho que operar. Fala pra mim, Pai, se eu tenho que operar. Dá uma resposta no meu coração. E nesse dia eu orando, igreja, era de madrugada.
Eu orando, Deus, fala pra mim, eu preciso de uma resposta. Porque se eu for operar agora é pra valer. Agora é pra tirar tudo. O médico falou que não vai deixar mais margem nenhuma. Se eu entrar na mesa de cirurgia agora de novo, meu pai, eu não tenho mais esperança, até meu útero vai embora. Eu acho que isso que fazia eu adiar mais ainda a cirurgia. E eu lembro que esse dia eu orei e falei, pai, fala pra mim, eu tenho que operar ou não tenho? Se eu entrar naquele centro cirúrgico, pai, eu vou sair estéril. Eu falava assim para Deus. E nesse dia, igreja, eu tive uma batalha espiritual muito grande. Eu não sabia se eu estava de olho aberto ou se eu estava de olho fechado. Eu sei que eu vi um anjo dentro do meu quarto, mas era um anjo preto. Eu não conseguia ver o rosto, mas era como se ele ameaçasse a me olhar. Ele não conseguia me olhar, mas ele me ameaçava em me olhar. E sabe quando a ave quer pegar voo, que ela começa a bater as asas devagar para acelerar? Esse homem grande, preto, de asa, começou a bater as asas. E ali o Senhor falou para mim que era o espírito de morte que estava me sondando. E o diabo estava me tentando levar a minha vida na operação que eu fosse fazer. Eu não contei aqui, igreja, mas na primeira operação eu já tive o meu milagre ali. Porque eu quase morri na mesa de cirurgia. Eu dei tanta hemorragia que o médico quase me perdeu. Era por isso que quando eu acordei, eu vi a minha mãe chorando, eu vi o meu noivo chorando. Porque quando o médico me abriu e viu que não era um cisto, mas era um tumor, eu comecei a dar hemorragia. A minha mãe fala que o médico chegou nela com as mãos trêmulas. Shirley, eu custei salvar a vida da sua filha, mas o milagre o Senhor já tinha começado ali, naquele dia, quando Ele me salvou naquela mesa de cirurgia. E voltando para aquela oração que eu tive, essa batalha espiritual, eu não senti medo, igreja, porque normalmente quando a gente tem essas visões, quando a gente está em guerra espiritual, a gente sente medo, a gente se retrai. Eu não senti medo, eu apenas clamei o sangue de Jesus, até aquela imagem desaparecer. E eu já tive revelações de coisas ruins, de coisas boas, mas eu nunca tive daquele jeito, de ver o anjo da morte me cercando, o anjo da morte querendo a minha vida. E ele levantava as asas como se ele fosse pegar voo. Mas uma coisa eu notei, ele tentava me olhar, mas ele não conseguia. Ele não conseguia. E eu comecei a repreender, a clamar o sangue de Jesus. E naquela noite mesmo eu tive um sonho. Naquela mesma noite. Eu estava pedindo muito para Deus, Senhor, eu opero ou não opero, opero ou não opero. E naquela noite eu tive um sonho que eu estava no centro cirúrgico, todo azulzinho. Lá no hospital onde eu operei era tudo azul. Eu lembro que eu estava sentado na maca e eu falava assim para a enfermeira, cadê o médico? O médico não chega. E eu sentada, ela me preparando para a cirurgia, eu falava assim para a enfermeira, o médico está demorando muito. Ela falou assim, não, ele já está vindo ali. E na hora que eu olho para trás, eu vejo uma luz muito branca. E eu olho para cima, a luz fica muito clara em meu rosto. E ali naquela noite eu soube que Deus me operou. O Senhor me operou naquela noite. Eu estava no centro cirúrgico de Deus. Ele passou o Espírito dele, a cura dele sobre a minha vida. Mas não para por aí, igreja. E eu sempre na tentativa. O Senhor nunca falou para mim um não. Não. Os médicos sim. Mas o Senhor nunca falou para mim um não. Mas para terminar, igreja, eu precisei de operar novamente. Eu operei agora em novembro do final do ano. As minhas trompas estavam inflamadas, infeccionadas, e eu novamente gritando de dor. E aí Deus falou assim para mim, agora sim, se você quiser ser mãe, você precisa de retirar uma trompa.
E novamente eu corria risco de vida, porque, para quem não sabe, eu tive hidrossalpinge. A hidrossalpinge, a sua trompa, ela cresce, ela dobra de tamanho. Ela enche de pus, enche de líquido, e aquilo dói, igreja, dói muito. E quanto mais tempo você adia em operar, mais fácil ela tem de se romper. Então ela poderia romper dentro de mim e eu dar uma infecção generalizada. E o médico falou pra mim, você tem que operar, vamos marcar sua cirurgia. E igreja, era assim, tudo caminhava pra mim não poder realizar o meu sonho. Tudo caminhava para mim não poder realizar o meu sonho. Muitas coisas aconteceram, igreja. O tempo está curto, eu não vou conseguir falar tudo. Mas dentro desse processo de 4 anos, fazendo tratamentos, eu descobri um tumor na hipófise dentro da minha cabeça. E sabe qual que era o diagnóstico, igreja? Esse tumor, esse microadenoma que você deu na cabeça, deixa a mulher infértil. E eu chorei e eu falei assim para Deus, Senhor, mais um diagnóstico de infertilidade. O que o Senhor quer? Já não basta os ovários, meu pai. Aí lá vai eu tratar com o neurologista. Eu dei um microadenoma na hipófise. E esse microadenoma, para quem não sabe, a hipófise é uma glândula que cuida dos seus hormônios. E ela pode afetar qualquer hormônio. O hormônio do crescimento, a pessoa pode crescer demais ou a pessoa pode diminuir demais. O hormônio da tireoide. E tem o hormônio da prolactina, que é o que me deixava infértil. Que a prolactina subia demais, extrema. E eu não podia engravidar com um microadenoma na hipófise. E eu descobri tudo isso quando veio o meu diagnóstico do tumor. No meu pós-operatório, eu comecei a passar muito mal. Eu achei que eu estava com gravidez psicológica. E o médico falou assim, isso aí que você está sentindo, vai no neurologista. O neurologista me pediu uma ressonância da cabeça. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu cheguei no neurologista, o neurologista falou, você está com microadenoma, um pequeno tumor na cabeça. Você tem que tomar remédio para ele não crescer. Porque se ele crescer, você tem que fazer uma cirurgia no cérebro que é muito arriscada. Muito arriscada porque fica atrás do seu olho. E eu falava assim para Deus, Senhor, mais um diagnóstico. Eu não entendi, igreja. Era uma labuta. Eu falava assim, Senhor, uma doença atrás da outra, um tumor na cabeça, um tumor no ovário. O engraçado que quando eu falo que uma das lições que eu aprendi é a lidar com as pessoas, porque eu escutei de muitas pessoas falando que aquilo era culpa minha. Que às vezes eu poderia estar pecando contra Deus para estar doente. Ou eu escutei assim, aceita esse diagnóstico, é o que Deus tem para você. Às vezes Ele não quer que você seja mãe. Já tem 2 diagnósticos na sua vida, você tem que aceitar. Às vezes é um mal que vem para bem, Ludmila. As pessoas sempre falavam isso para mim. É um mal que vem para bem. Eu ouvia, mas o meu interior nunca aceitou. Eu sempre colocava nos pés do Senhor, Deus, é um mal que vem para bem. É o que eu falo para a igreja, que eu quero ensinar hoje para a igreja. Igreja, não tenha medo de conversar, de perguntar as coisas para Deus. Não tenha medo de questioná-lo o que você está sentindo. Não tenha medo de questioná-lo o que você está passando. Fale para o Senhor que está doendo. Ele quer ouvir isso de você, porque Ele está ali para te ajudar. E eu questionei muito a Deus. Não blasfemando, mas questionando o porquê e para quê. E se eu estava pecando, se eu estava impura aos olhos do Senhor, se eu tinha que passar aquilo porque eu não estava sendo bem vista a Deus. E eu escutei muito falando que eu estava doente porque era minha culpa.
que eu tinha que aceitar porque era um mal que estava vindo para bem, que às vezes se eu ficasse forçando a Deus algo que eu queria, eu poderia ter um problema mais tarde. Quem já escutou isso? Eu escutei muito isso, mas nesse processo eu aprendi a lidar com o Senhor, com as pessoas. Deus me ensinou a lidar com as pessoas, Deus me tornou forte e Deus me tornou mais resiliente. E outra lição que eu aprendo, igreja, é no versículo 8. A gente tem que aprender a lidar com o nosso provedor, que é o Senhor Jesus. No versículo 8, Davi perguntou ao Senhor: não tenha medo de fazer as suas perguntas. Eu tinha muitas perguntas, muitos questionamentos. Mas uma palavra de Deus pode mudar a sua vida. Muitas pessoas esperam palavras longas e proféticas. Mas Deus dá uma palavra: vai, fique, sim, não, perdoe. É uma palavra. Mas nós esperamos palavras longas e palavras proféticas. Nós procuramos a todo canto uma palavra que possa. E eu cheguei a procurar, não, mas só isso? Não tem mais nada para falar para mim? Só isso? Mas não, o Senhor não tem nada longo para falar para você. E Ele pode, nós sabemos que Ele pode usar quem Ele quiser, mas Ele quer falar no seu coração. É uma palavra. Não espere grandes sentenças. Não espere um texto vindo do Senhor, uma sentença para confortar o seu coração. É uma palavra. Ele pode dizer pare, Ele pode dizer avance, Ele pode dizer devagar, mas é em uma palavra, igreja. É em uma palavra. Quando você passar pela dor, Deus vai falar com você coisas que você não era capaz de ouvir quando você estava bem. E a última lição que eu aprendo, e a mais difícil, é sobre a promessa. No versículo 8, Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi estava ali perguntando: eu vou alcançar? Eu devo perseguir? O que eu devo fazer, meu pai? Eu estava ali naquele versículo 8. Mas Davi não sabia o território que eu prometia. Davi ainda não conhecia o versículo 19, que fala que nada, incluindo as suas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa foram levada. Ele estava ali no versículo 8 perguntando: o que eu devo fazer, meu pai? Eu devo persegui-los? Eu vou conquistar a minha família? Eu estava ali naquele versículo 8 porque eu não conhecia o versículo 19. Às vezes você está hoje no versículo 8 fazendo essas perguntas para o Senhor, como Davi fez. Se era certo alcançar o povo que roubou a sua família. É certo, Pai. O que eu faço? Mas no mesmo capítulo 30, ele não conhecia o versículo 19. No final do versículo 19, a história diz que ele recuperou tudo. A promessa aconteceu só no versículo 19, mas ele ainda estava no 8. Quantos aqui sabem que você tem uma promessa, mas espera a manifestação da promessa? Nós não podemos esperar a manifestação da promessa, nós temos que confiar. Davi perguntou, ele não sabia o que tinha no versículo 19, mas ele estava esperando em Deus. O que você faz quando Deus te dá a promessa, mas ao redor nada se encaixa, igreja? Deus me prometeu a cura, eu estava esperando a cura. Deus me prometeu um filho, eu estava esperando um filho. Deus te prometeu boas finanças, Deus te prometeu um emprego, Deus te prometeu a cura, mas ainda não chegou, porque você ainda está no versículo 8. Você ainda não viu o versículo 19. Mas é como eu falei, qual é a vitória que vence o mundo, igreja? É a fé. E a fé, ela é um grão de mostarda. Deus compara ao grão de mostarda, não é à toa.
Porque você precisa de passar por um processo para que a sua fé cresça. O grão de mostarda precisa crescer dentro de você. Em 2018 eu estava lá, 2019, 2020, 2021, eu estava no versículo 8. Lá em Isaías 42, versículo 2, quando Deus fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelo rio passar, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás nem arderá em ti. O que o Senhor quer falar com o Senhor, e o que Ele falou comigo através desse versículo. Ele não fala que você vai deixar de passar. Ele fala que você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela água. Mas você não vai se afogar. E você não vai se queimar. Deus não deixa de hipótese alguma falar que você não vai deixar de passar. E se passares, ou seja, você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água, mas você não vai se afogar, o fogo não vai arder em ti. Essa palavra o Senhor usou muito em meu coração para falar comigo. E para terminar, a igreja, lá em João 9, do 1 ao 3, tem uma passagem que fala muito o que simboliza o meu testemunho hoje. Lá em João, Jesus fala da cura do cego de nascença. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos me perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Amém? Quantos podem dar as palmas para louvar o Senhor Jesus? O que eu passei, igreja, o que eu passei, o que eu conto para você hoje. Eu sei, eu estou curada. Eu não tenho 25% que vai voltar em mim. Eu sei que não vai voltar. Mas o que eu passei era para que a glória dele fosse revelada através da minha vida. E hoje eu fui surpreendida pelo Senhor. E estou gestando um filho. E já estou de 3 meses. Quando pode levantar e dar as palmas ao Senhor? O Senhor fez que a sua glória reinasse através da minha vida. Eu sabia que eu tinha uma promessa. Por mais que a minha dor fosse grande, mas eu sabia. A minha promessa é maior que a minha dor. Repita: a minha promessa é maior que a minha dor. A minha promessa é maior do que a minha dor. Não fuja do seu processo. O fruto da dor. Hoje eu estou com o fruto da minha dor. E hoje eu posso contar para vocês que a glória do Senhor foi resplandecida sobre a minha vida. Assim como aquele cego. As pessoas perguntavam: quem pecou? Ele pecou? Por isso que ele é cego? As pessoas falavam para mim: você está em pecado, por isso que você está doente. Mas o Senhor falou para mim: a sua dor foi para que a minha glória resplandecesse em ti. Foi que para através do seu testemunho outras vidas pudessem ser alcançadas. Outras mulheres pudessem encontrar em ti a esperança. E hoje, além de ter encontrado o meu propósito, eu tenho um fruto em meu ventre que era o meu maior sonho. E eu quero só apenas glorificar o Senhor e exaltar o nome dEle. Porque esse dia de hoje foi um dia que eu esperei há 4 anos acontecer. Independente da resposta, igreja. Independente da resposta. Porque o meu coração, por mais que o meu sonho não se calasse, eu estava ali, ó, Senhor, se não for para ser, amém. Eu já estava assim, igreja. Eu já estava assim. Mas a glória dele foi revelada na minha vida.
E eu quero exaltá-lo. Eu quero glorificá-lo. E eu quero falar para você, igreja. Se você está passando por um momento de dor, independente ela de qual seja, mas que está doendo em você, vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Porque a sua promessa é maior do que a sua dor. A sua promessa é maior do que a sua dor. A minha promessa foi maior do que a minha dor. Eu falava para Jesus: Deus, eu quero que o meu ventre tenha filhos espirituais e filhos carnais, porque o meu filho ou a minha filha vai ser para glorificar o nome do Senhor. O meu filho não é meu, o meu filho é do Senhor. E o meu filho vai nascer para glorificar o Senhor. Você que é mãe, você que ainda não é mãe, deseja ser mãe, coloca a mãe em seu útero. Você que é mãe, pense em seu filho, porque o seu filho veio para glorificar o nome do Senhor. O seu filho é uma promessa do Senhor. O seu filho veio para exaltar o nome do Senhor. Você que está passando por qualquer situação na sua vida e sabe que a sua promessa está chegando, vem aqui na frente para nós fazermos um momento de oração. Porque você vai gerar frutos. Independente da situação, independente da dor que você esteja enfrentando, você vai gerar frutos. Frutos espirituais, frutos carnais, frutos que Deus vai trazer para a sua vida. Oh meu Pai, Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu só tenho que te louvar e te engrandecer, porque a tua glória resplandece em minha vida. E eu peço ao Senhor para essas pessoas que estão aqui na frente, o Senhor sabe do processo delas. O Senhor sabe o que elas enfrentam, independente se está em momento de dor ou se está em momento de alegria. Elas estão caminhando em um processo. E eu peço para que o Senhor Jesus os fortaleça. Eu peço para que o Senhor Jesus os dê instrução, meu Pai, de caminhar nessa vida. Que o Senhor Jesus abençoe, meu Pai, o ventre, o útero daquelas que ainda não são mães. E aquelas que são mães, que o Senhor Jesus possa derramar da tua promessa, do teu sangue, do teu vinho, do teu azeite sobre os filhos dessas pessoas, meu Pai. Que a tua promessa, meu Pai, ela é viva, ela está aqui presente. O Senhor prometeu, ninguém pecou, ninguém cometeu mal algum, mas o Senhor quer que a sua glória seja resplandecida. Que o Senhor Jesus possa visitar os filhos de todos que estão aqui, porque os filhos dessas pessoas são promessas do Senhor. Se eles nasceram foi porque o Senhor permitiu, Pai. Que o Senhor Jesus possa visitar sonhos, que o Senhor Jesus possa ajudar essas pessoas, meu Pai, a andar na sua dor. Não negue a sua dor. Não negue o que você está passando, aceite o seu processo, porque é no processo que o Senhor quer trabalhar em sua vida. É nesse processo que o Senhor quer fazer morada. É nesse processo que o Senhor vai te tornar mais forte. É nesse processo que o Senhor vai te fazer resiliente. Ele quer te tornar forte, guerreiro. Ele quer que a sua glória se resplandeça. Por mais que você ainda não conheça o território, existe. O território existe. E se você tiver uma fé, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e você fazer essa mostarda, esse grão crescer, esse grão se transformar em flor, esse grão se transformar em uma plantação, Deus vai trabalhar na sua vida. Mas não deixe que a fé desapareça. Não deixe, não remedie a sua dor. Chegue nos pés do Senhor. O Senhor quer conversar com você. Antes você crer para ver do que você negar o que o Senhor Jesus tem para você. Antes você ser igual Tomé do que você ser igual Judas, andar do lado dele, mas não confiar nele. Confia no Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E é hoje, com o meu testemunho, eu quero que o Senhor frutifique no coração de vocês essa palavra, porque é uma palavra de esperança, é uma palavra de glória, é uma palavra de unção. E essa unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, Ele possa derramar pela sua vida, pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que os filhos dos seus filhos possam ver a glória e a promessa do Senhor. Que
Que o Senhor te abençoe. O meu filho, o filho do meu filho é promessa do Senhor. Declare isso, igreja. A sua geração, a sua família é promessa do Senhor, está debaixo do Senhor. É uma serva, é um servo de Deus. O meu filho, o meu neto, o filho do meu filho é herança do Senhor. Aleluias. Quantos pode dar as palmas para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Aleluias, igreja.